Bem-vindos a mais um Café com Rimon. A gente está muito feliz hoje com o nosso convidado. Feliz é pouco, nós estamos muito honrados com a presença de um grande empresário, um amigo que eu conheci já tem alguns anos. E é uma grande satisfação. Eu entrevistei o senhor Nunziante Graziano Neto, que é o pai do Nunziante. E a época foi um café assim que ficou um gosto quero mais. E eu falei que eu iria entrevistar o Nunziante porque eu queria dar continuidade nesse café. Então, eu tenho o grande prazer aqui de receber o meu amigo Nunziante Graziano. Bem-vindo. Que responsabilidade que você me jogou, hein? Continuar a conversa do meu pai. Não sei se eu chego lá, hein? Mas vamos lá. Olha, pelo que eu conheço, ele tem muita confiança em você. De fato. E ele falou no café que ele gravou comigo aqui, ele falou que ele tem muita satisfação, prazer de ver o tanto que você, a Vera, né, que vocês conseguiram entrar junto na empresa, porque é o sonho de cada pai, sim. O filho dele dar continuidade. E vocês conseguiram, assim, conviver e trabalhar com o pai. Sem dúvida. Que é uma grande satisfação. É um desafio, inclusive, hein? Empresa familiar não é mole, não. Família, seu pai falou para mim, e aí eu vou te lembrar, ele falou, família não é fácil, mas é gostoso. É muito bom, isso de fato. É muito bom. É um belo alicerce. Então, eu estou aqui com o Nunziante Graziano, que é o CEO do Grupo Gime, e eu queria que você falasse quem é o Nunziante Graziano. Bom, primeira coisa, eu sou amigo do Rimon. Segundo, sou muito bem casado com a Cristina. Eu não sei se é uma boa, se é uma boa referência. Para mim é. Então, agradeço. Casado com a Cristina e pai de 3 belos moleques, Nunziante, o Jair e o José. E como você mesmo falou, né, da empresa, eu acho que de casa eu fui conduzido, então eu fui aprendendo com os meus pais e tomei a empresa por paixão, né? E estou lá. Você foi inserido assim aos poucos, né? Eu acho que o meu pai trazia cavaco de cobre para casa e misturava no Nescau, no leitinho, e eu acabei viciando no cobre, né? Então, desde 5 de janeiro de 2000, eu estou lá na empresa e, sim, vivo dela, vivo para ela e, lógico, a gente se empenha pela família e pelos filhos, mas a Gime tem, para mim, tem um valor de peguei um bastão e tenho que passar para o próximo melhor do que eu peguei. Então, a gente vai desenvolver aqui a conversa e os assuntos vão surgindo. Você tem uma formação de engenheiro eletricista. Sim. Ok. E você... Somos profissionais em extinção. Está acabando. Estamos acabando. Quase não se formam mais. Se tiver 200, 300 profissionais novos por ano. Mas nós estamos falando só da parte de engenharia eletricista ou nós estamos falando da engenharia em geral? A engenharia como um todo tem sido uma profissão que um pouco assim, desmerecida nos últimos anos, né? Mas, em especial, os eletricistas estamos acabando. Isso péssimo. Não é uma boa notícia, assim, informação, notícia, pois um país sem engenheiro, ele é um país sem criatividade. Falou tudo. E sem solução. Sem dúvida. Ainda mais um país como o nosso que está para ser construído, né? Então precisa de muito engenheiro. Que ainda não chegou no seu ponto de
dizer que estamos bem com engenheiros. Está faltando engenheiro. Nós temos um país para construir. Nossa infraestrutura é da década de 70. Temos construído algumas poucas coisas, mas o país está para ser construído. Sim. Então, você que está me ouvindo aí e não tem profissão ainda, seja engenheiro. Vai ganhar bem, isso é certeza. Com certeza. O Nunziante, ele... antes da gente chegar no momento atual da GIMI, nós vamos falar um pouco da GIMI, mas para ele assumir, hoje ele é CEO do grupo, ele teve que se qualificar e o pouco que eu assim, conheço do grupo, eu vejo que você trouxe muita inovação, né? Você conseguiu... Hoje o Grupo GIMI ele é composto por 5 empresas. Sim. Nós temos a GIMI Pogliano. Sim. Essa foi a nossa segunda aventura internacional. Então, mas, antes de eu... Como começou a GIMI? Ela tem... A GIMI tem 53 anos e a GIMI começou... Para quem assistiu o café lá do meu pai, né? Começou com um sonho dele. E aí, como todo bom pai, o pai dele bancou o sonho e se juntou ao sonho depois de um certo tempo, porque ele se tornou realidade e a empresa andou. E em 1971. Exatamente. 53 anos. E aí, eu tenho 46, então eu já nasci e a empresa já existia. Né? Então é uma grande responsabilidade que eu mesmo me coloco. Então eu sou muito exigente comigo mesmo por conta disso. Né? E quando eu comecei lá, então o meu pai teve uma sapiência assim, ímpar, porque ele disse, olha, primeira coisa, para você ser empresário, para você ser patrão, essa era a frase dele, né? Para você ser patrão, você precisa ser empregado. Você aprender a receber ordem antes de dar ordens. Sapiência. Aí então eu trabalhei 2 anos fora. Eu fiz 2 anos de estágio numa empresa de projetos e realizações de obras petroquímicas. Tive oportunidades, fiquei embarcado em plataforma da Petrobras. Tive uma experiência muito legal. E isso me fez abrir muito a mente. Olha, eu não posso ficar limitado àquilo que se coloca. Eu podia me formar engenheiro e tocar a empresa, mas eu preciso mais. Eu preciso fazer essa empresa crescer. E aí eu fiz de tudo, irmão. Eu já dirigi caminhão, fiz entrega com caminhão para clientes. Eu passei madrugada no metrô fazendo comissionamento de painel, pé sujo, então para ir em obra. Depois comecei a desenvolver produto, então eu ia muito a laboratório. E laboratório é o berço da inovação. Então, você está dentro do laboratório... Por exemplo, eu fiquei muito tempo dentro do laboratório da USP. E lá eu me aproximei da academia. Eu sempre fui um cara motivado pelo meu pai para ser um prático. Então, me formei engenheiro, mas vamos trabalhar. E aí, quando você se aproxima da academia, o mundo se abre à sua frente. E aí lá eu me aproximei e acabei encaixando um mestrado. Lá no Instituto de Eletrotécnica, a época se chamava, né? Instituto de Eletrotécnica e Energia lá na Universidade de São Paulo. E aí terminei o meu mestrado em 2006 lá. E nessa época foi talvez a época em que a GIMI mais produziu inovação. Então ela saiu de uma linha de produtos que foi desenvolvida ali pelo meu avô, pelo meu pai. Ou seja, é dobrar chapa, pendurar equipamentos elétricos e conectar e mandar embora. Aí, dentro da academia, não, tem técnica para isso, tem norma, tem formas de se testar e garantir performance. E isso trouxe para a GIMI uma riqueza gigantesca. E dali, entre 2003 e 2006, que eu fiquei dentro da universidade, nós lançamos grande parte dos produtos que a gente tem até hoje. Lógico, a gente renovou essa linha, mas... Foi embora. Aí eu peguei gosto por estudar. E daí encaixei. Aí fiz pós-graduação, depois fui fazer doutorado, enfim. Aí a coisa andou. Você se preparou para o crescimento e trazer novos produtos e desenvolver. Eu acho que... Não é que eu me preparei, né? Eu vou me preparar para assumir um cargo. As coisas foram acontecendo. Mas eu gosto muito de falar uma frase, eu brinco sempre com meu pai, que eu me considero um cara de muita sorte. E quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. Sim. Né? Então, eu acho que a vida toda a gente tem que
se preparar para as oportunidades. Elas podem não vir, mas a chance delas virem é enorme. Porque se você não estiver preparado, você nem sabe que ela passa. A oportunidade passa e você não pega. Ela vai passar e você não vai perceber que ela está ali. Ou você não está preparado, né? Oxe, nossa, que sorte que aquele ali teve, né? E aí, foi embora. Foi caminhando. Você é um estudioso, eu conheço você, você gosta de debater temas e tudo mais. E eu tive, né, você me presenteou com um livro que eu tive a grande oportunidade de ler, Coeficiente de Eficiência. Dormiu quantas vezes quando você leu ele? Olha, eu posso falar para você, Nuzante, ele é um livro que tem uma provocação interessante. É um livro técnico. Sim. Você pegou vários dados, né, para justificar aquilo que você está propondo. É uma ideia que eu achei muito interessante, mas eu vou deixar para você desenvolver. O livro fala sobre eficiência no uso da energia e o mecanismo tarifário na performance e gestão. Correto? Certíssimo. Tá. Então, ele basicamente aborda a utilização da energia elétrica. É isso aí. Tá. Sim. Em qual campo? Residencial, comercial? A proposta ali vai nos dois, né? No comercial e no residencial. Mas nós estamos falando ali do... Quem consome mais energia no Brasil? A indústria. A indústria. Isso é a indústria. Isso não tem dúvida. Tá. Mas as pessoas, como o Ulisses Guimarães dizia, né? Ninguém mora na União nem no Estado, mora no município. Mora no município. Então, onde é que você vive? É na sua casa. A indústria, ela gasta energia para produzir e paga por isso. Agora, a energia na sua casa, ninguém quer deixar de ter conforto. Então, você chega na sua casa, vai ligar o ar-condicionado, vai usar uma máquina de lavar louça, vai usar um ferro de passar roupa. Não tem que abrir mão disso. A gente também não precisa jogar energia fora. Então, a provocação do livro, qual é? A sociedade tem que se beneficiar de tudo aquilo que a energia elétrica traz, mas também nós não é a qualquer custo que nós vamos arrebentar com os recursos naturais e deixar para as gerações vindouras um abacaxi para descascar. Então essa é a proposta. Olha, nós temos que repensar a forma de usar. Não é para deixar de usar, mas é para ser racional. Né? Para que as pessoas entendam. Os filhos da gente não apagam a luz, né? Então, onde é que a gente aprende a ter eficiência na vida? Quando dói no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Então, a minha provocação vai no bolso. Então, uma pessoa ou uma família que vive numa situação social boa, ela tem acesso a muito mais benesses que a energia elétrica pode prover, do que aquela família mais humilde. Então nós temos que comparar melão com melão. Então a proposta do livro qual é? Se a gente mora no mesmo bairro e moramos cada um nos seus metros quadrados. Então por metro quadrado você consome X kWh por mês. E se você for mais eficiente do que eu no consumo, ou seja, você é um cara mais cuidadoso, por metro quadrado você vai consumir menos. E eu, que sou mais esbanjador, vou consumir mais. Então, se eu quero ser um esbanjador, eu vou pagar mais. A proposta do livro qual é? É marco regulatório mesmo. É proposta para tornar a nossa sociedade mais eficiente no uso. Então, os 25% que consomem mais energia pagam uma sobretaxa e os 25% das pessoas que consomem menos energia recebem isso aqui através de tarifa. Quem que não quer consumir energia elétrica e não pagar? E aí, esse cara que está aqui embaixo recebendo, ele vai ser sempre o objetivo da sociedade. E o cara aqui de cima, ou ele paga, ou ele se torna eficiente. Então ele troca a lâmpada incandescente por uma lâmpada LED, ele troca o ar-condicionado velho dele, ineficiente, por um curva A, né? Aquele que Sim. tem lá aquela etiquetinha do Inmetro, né? Então, ele vai fazendo investimentos. Quando ele investe, ele sai daquele quadrante, né? O quarto da população que consome mais, e vem para os caras que são neutros.
Então, se ele veio para cá, alguém passou a pagar. E esse cara que passou a pagar tem, então, motivação para investir na eficiência da casa dele. E esse é um ciclo virtuoso e perene. Essa é a proposta do livro. Simples assim. Simples assim. Mas foi um ano, eu me lembro muito bem disso, o ano de 2015, que eu passei praticamente todos os finais de semana, o sábado e o domingo, eu me lembro perfeito. Eu voltava de correr, eu ia correr das 6 da manhã às 7 da manhã com os amigos lá no Parque Max Pfeffer, chegava em casa, tomava banho, tomava café, subia para o escritório, descia para a hora do almoço, Cristina, vem almoçar, voltava, 6h30, 7 horas, descia para jantar, depois descansar. Domingo, recomeçar a rotina. E foi o ano todo de pesquisa para chegar nesse conceito. Quanto tempo levou para você escrever o livro e lançar? A redação, assim, depois da pesquisa toda feita, levou uns 4 meses. Mas foi uma pauleira. Um trabalho porque eu contínuo. Eu pagava o doutorado em dólar, né? Então eu tinha que acabar logo. Então eu tomei a decisão de fazer o doutorado em menos de 2 anos e fiz. Mas custou um certo, digamos assim, tive que abdicar um pouco do convívio familiar, porque não via os filhos, né? Daquele ano praticamente não. Mas é uma... Vai. Vamos diante disso que você está falando, eu lembro muito bem da crise de 2001. Sim. A crise energética nossa aqui. Que a gente viu que o poder público, né, o governo... Eu posso falar aqui do estado de São Paulo, onde a gente mora. Mas isso aconteceu, o Brasil todo estava sofrendo. O Brasil depende muito desse tanto de economia que a população faz. Porque em ano que não chove tanto, nós temos problema. Sim. Em 2001, tínhamos mais, hoje menos. Em 2001, teve muito. Sim. Então, haja vista que estavam solicitando... até para a população atrasar, ligar a luz, ou assiste televisão sem a luz ligada, lava pouco, ao invés de ligar a máquina todo dia, lava 2 dias por semana. Uma engenharia para economizar. Sim. E isso estava afetando as indústrias. Sim. Então a gente ia ter um problema na parte de abastecimento. E vamos continuar tendo. E aí... é um conjunto de coisas. Uma coisa é a água, outra coisa é a energia elétrica. Sim. Então, de 2001, quando tivemos aquela crise, nós tínhamos uma crise por conta de um planejamento que foi alterado. Quando se pensou o sistema elétrico brasileiro, e é um sistema genial, diga-se de passagem, dos melhores do mundo, nós baseamos essa construção no modelo hidráulico. Sim. E era um modelo hidráulico muito bem pensado, em que você tem energia gerada através da água, evidentemente, mas com reserva. Então você faz uma poupança, entre aspas, bateria. Então a bateria da hidráulica, o que é? Lago, é reservatório. E aí, algumas decisões, algumas influências, não vamos falar de política partidária, vamos falar de decisão estratégica. Sim. Tomaram algumas decisões estratégicas de começar a fazer usina sem reservatório, porque o reservatório causa impacto. Então você tem impacto às pessoas, impacto ao ambiente. Ambiental. São impactos negativos e positivos. Né? Quando você fala, eu faço uma barragem gigantesca, você, naquela região, você modifica o microclima, você afugenta, e em alguns casos mata alguns animais ou muitos, mas você também gera... você tira o animal do habitat dele. Original. O habitat natural dele. E tem um monte de gente que também é afetada. Só que quando você faz essa barragem, depois essa barragem traz riqueza. Porque a usina gera energia elétrica ali, paga impostos e traz riqueza para o local. Então, evidentemente, é uma troca. Mas nós decidimos fazer as usinas sem reserva. Então, quando você entra num período de estiagem prolongada, ou seja, 2, 3, 4 anos sem a regularidade de chuva de outrora, você não tem mais a bateria. E aí os rios ajusantes secam, a usina fica no limite, como em alguns anos aí atrás, nós tivemos lá o tal do volume morto, aquela coisa toda, né? Mas chegamos em 2001, não tinha reserva suficiente e água, ou você gera energia ou bebe. Sim. Então a decisão tem que ser tomada. E aí explodiu a geração diesel. Então todo mundo queria gerador diesel, muito bem. Mas aprendemos com a lição. Então,
não mudamos o conceito de reserva de hidráulica, ou seja, barragem, e o que eu discordo, né? Deveríamos voltar a fazer barragem. Registra aí, hein, no vídeo, que eu sou um dos partidários, porque regulariza a vazão dos rios, isso traz riqueza para a região, mas também da reserva de água. Que a água, parece que não, mas ela é um bem finito, hein? Então nós temos que cuidar. E depois, esse movimento que estamos vivendo de 5 anos para cá, do solar, 10 anos, de 15 anos mais para cá, o eólico, mas você tem nesse paralelo biomassa, biocombustíveis, tem um monte de movimentos que trouxeram para a economia brasileira uma capacidade que hoje se chama aí de transição energética, mas nós já passamos isso há muito tempo, nós já sabemos isso, nós já conhecemos esse conceito. E estamos muito bem e muito à frente dos países da América Latina, nossos vizinhos, nós estamos muito à frente. Então, hoje, eu reputo, e estamos, para a sua tranquilidade, estamos com sobra de eletricidade. Então, temos uma capacidade para crescer nos próximos 10 anos tranquilo. E espero que continuemos crescendo, porque cada vez mais tem mais espaço para geração renovável. Até por isso que abrimos uma empresa que se chama Renováveis, né? GIMI Itaipu Renováveis. É a última, a mais nova. Essa foi criada em 2023. 2023. Ela entrou em operação ano passado. E qual que é o foco, o know-how da... Geração de renováveis. Então, a gente, dependendo do tipo de usina, se é solar, se é eólica, você tem algumas soluções muito bem definidas, né? Soluções técnicas, digo, do ponto de vista de equipamentos elétricos. Então, nós criamos soluções. O que a gente mais vende hoje são os skids solares, por essa empresa. É uma solução pré-fabricada. Você põe em cima de um chassi metálico ou um container, você põe toda a solução que a gente chama do lado CA. Você tem a placa solar, o inversor, depois do inversor a gente faz tudo. Então sai tudo embarcado num skid, né? Numa plataforma, chega lá no canteiro, na usina, conecta os cabos que saem dos inversores, conecta na rede pública e está funcionando. Isso traz uma eficiência danada para quem constrói usinas, tá? Sim. Já que você mencionou a questão do solar, tem muita gente que acha que o solar é somente a placa. Dá uma breve... né? Vou te falar, não vou entrar muito no conceito técnico. Mas só para entender a parte assim, qual é o funcionamento e aonde... né? Onde a gente entra. Onde você entra nessa função toda aí o pessoal vai rir. Nessa engenharia toda. O pessoal vai rir, né? Porque todo mundo gosta de tirar sarro da Dilma quando ela falou que não dá para engarrafar o vento, né? Mas imagina engarrafar o sol. Então é complicado. Mas é possível sim, tá? Não o sol, mas a energia. Não, ambos. Tanto o vento como o sol dá para engarrafar. É que a gente precisa ter inteligência para fazer. E nós, do sistema elétrico brasileiro, somos muito, muito perspicazes. Nós temos muita tecnologia e muito conhecimento para fazer isso. E o que a grande sacada qual é? Então, a placa solar está lá no sol. Então, através de diodos ali, a gente transforma isso numa diferença de potencial e uma correntezinha. Tá. E você vai colocando em série paralelo aquele diodozinho lá e, de alguma forma, gera uma tensão e uma corrente. Depois, o inversor transforma essa corrente contínua em corrente alternada. Aí, lembrando lá da guerra entre Thomas Edison e Nikola Tesla, no passado. Que é onde surgiu na Revolução Industrial. Isso mesmo, são os grandes. E eu sou um apaixonado por Tesla. Né? Não é o carro Tesla, hein? Estamos falando de Nikola Tesla lá atrás. Nikola Tesla que criou... o que a gente monte entende, de coisa, hein? Até o Wi-Fi ele idealizou. É o que a gente conhece hoje da eletricidade. Em corrente alternada, exatamente. Em corrente alternada vem do Tesla. É isso aí. E aí passou do inversor para o painel de baixa tensão, o transformador, o painel de média tensão, a cabine primária. Todo esse sistema faz com que a gente transforme a energia numa tensão adequada, injete isso no sistema elétrico. Que seria a o corrente. Poste da rua. A corrente. Da rua. É isso aí. Transfere a lá. Transmissão. Só que você devolve energia. E aí vamos entrar numa discussão jurídica. Porque você não devolve. Pode até devolver, mas é uma troca que a legislação no ano passado resolveu. Muitos
Eu já ouvi isso muito. Não, eu não consumo a energia que eu produzo, então eu estou devolvendo na rede. No fim, na prática é isso, mas isso, não é. Mas não é. Porque Tecnicamente não é assim que funciona. Exato. É como a água, né? Você tem uma tubulação de água. Você jogou água ali, você não sabe se é a sua água ou a água de alguém. Misturou, já foi. Mas a eletricidade, ela é nesse ponto, o que acontece? No horário certo, naquele momento, naquele segundo, toda a energia injetada tem que ser consumida. Sim. Não tem como você armazenar no sistema. Ela tem que fluir. Tem que fluir. Então, tem um órgão que se chama Operador Nacional do Sistema, que ele controla através de muitos sensores, e o nosso sistema é muito sofisticado, diria para você que está entre os 3 melhores do mundo. Então a gente controla muito bem num sistema interligado nacional, ou seja, 98% do Brasil está conectado ao mesmo sistema, e esse sistemão aqui, ele controla a oferta e a demanda. Só que a usina solar não é, eu vou usar o linguajar, mas não é uma usina despachável. Então, entrou, ela tem que despachar, ela tem que ir embora, a energia. A hidráulica eu consigo regular. O solar não consigo regular. Não é é como o vento eu consigo regular, né? A eólica eu consigo regular. O sol não. Então, é uma coisa que o pessoal não entende quando o cara fala assim, eu devolvo para a rede. Na prática, devolve mesmo. É que ele não consumiu, alguém consumiu. Porque ela está injetando. Então, dependendo do controle que você tem para a sua usina, você tem melhor ou pior eficiência nisso. Mas, de fato, hoje a gente tem uma sobreoferta porque tem muita usina solar tocando. O problema é que, imagine o seguinte, das 8 da manhã às 5 da tarde, você tem boa geração. 5h10, começou a entrar a penumbrazinha do sol, a geração solar despenca. E para o sistema elétrico isso é um baita de um problema, porque você precisa compensar ele em tempo real. Então o operador injeta hidráulica, injeta diesel, sem falar que dependendo do horário você tem um pico de consumo também. Que é exatamente quando o sol foi embora. É nesse momento. Aí entra a nova tecnologia que vem chegando, né? Então que chama o BESS, que é armazenagem em bateria. Sim. Que custa caro. Então, dependendo de onde você está, por exemplo, você tem uma instalação do agronegócio lá no centro do país, onde não chega eletricidade regular do sistema regulado. Então, você tem lá o seu gerador diesel. Então, para esse cara que vai irrigar através de um pivô de irrigação, uma área grande e tal, se ele puder gerar energia elétrica de dia solar, que ele não vai consumir naquele momento, porque ele vai irrigar à noite. Então ele mantém aquilo gerando com bateria. E à noite ele despacha. Isso é o melhor dos mundos. Porque é o sol trabalhando pela agricultura. Top. Isso para mim é top. E para esse cara não tem preço, porque ele não tem que ficar carregando diesel. Então esse investimento que para quem tem energia na tomada em casa é fácil e fica caro ter bateria, para esse cara é tudo de bom. Então, são coisas que para você não interessa, mas para mim interessa. Então, e essas tecnologias estão disponíveis e é muito legal. Mas posso falar aqui por horas por isso, irmão. E como é que está o Brasil em termos de essas alternativas hoje que estão aplicadas? Então, estamos muito bem. Estamos muito bem. Eu acho que nós estamos na vanguarda. Assim, da América Latina estamos muito à frente. Mas mundo afora nós estamos absolutamente caminhando junto. Sempre juntos. Talvez... E aí nós estamos falando dos países desenvolvidos. Todos. Estamos falando de China, estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da Europa. Agora, a grande sacada nossa, que eu acho, é não falar só em eletricidade, né? Mas a nossa matriz energética já é limpa. Sim. Então a turma está falando, nós vamos descarbonizar. A nossa economia, ela tem carbono? Tem. Né? Nossa matriz energética tem carbono? Tem. Mas uma grande parcela desse carbono é renovável. Estou falando do etanol, biodiesel. Sim. Tem muita coisa que a gente já produz e que os nossos vizinhos e os outros mais distantes não têm. Então, eles precisam descarbonizar fóssil. O etanol, ele começou a aparecer os carros na década de 80. Sim. É uma energia limpa, certo? Assim, mais limpa que a... Quando você fala assim renovável, né? O petróleo é renovável?
Depende da escala de tempo, né? Se falam em milhões de anos, sim. Né? O dinossauro morreu lá, ele foi soterrado, não sei o quê, mas leva milhões de anos. O etanol é a safra. Então é produzida. É produzido, dá emprego, movimenta a economia e é uma energia limpa. É uma energia... energia... é 100% limpa? Não é. Não é. Mas é uma energia mais limpa que o combustível comum, que a gasolina. Isso com certeza. Ou diesel e tal. E aí a gente está entrando na questão dos carros elétricos. Que a gente vê... O ano passado, Rimon. Você lembra... Desculpa, eu vou fazer uma analogia aqui, mas eu não sei se vai... Você lembra dos kits que obrigaram a gente a comprar, os kits de primeiros socorros? Para mim, os carros elétricos estão parecendo uma forçação. Porque eu gosto do carro a álcool. Eu gosto de usar o etanol. Tudo bem, ele tem um rendimento menor que a gasolina. Né? Será? O que você põe no tanque do carro? Combustível ou dinheiro? Não, a gente coloca o combustível. Não. Você põe... É aquele negócio assim, a gasolina não aumentou de preço. Eu ponho R$100 todo dia. Sim, aumentou o custo. Exato. Então, quando você fala assim, o etanol ele roda da ordem de 30% menos que a gasolina. Mas ele hoje, na safra, está custando 40% menos. Então, se você colocar R$100 de etanol, você vai rodar um pouquinho mais do que os R$100 de gasolina. Ele precisa acompanhar o preço. Sempre. Isso sim. Porque ele é uma commodity. Sim. A variação do preço ela vai... Safra entre safra. Então, quando... Mas lembro para você que oscila menos do que o petróleo, hein? Porque o petróleo ainda varia pelo dólar, aí depende da guerra lá no Oriente. Ixi, é uma bagunça. O etanol não é firme, né? Sim, é uma discussão interessante. E de discussão eu adoro. A gente gosta de provocar um pouquinho. Sem dúvida. Mas assim, voltando à questão dos carros elétricos, que tem hoje um custo elevadíssimo, o carro elétrico. Em relação à manutenção, eu vejo que ainda nós não temos a assistência técnica em todas as cidades e falam em troca de frota até 2030 tem que ter um tanto por cento e tal. Que eu acho que não está sendo muito viável. Então, eu participei de uma mesa, eu ia falar isso, o ano passado eu participei de uma mesa com eu e mais 5 pessoas para falar sobre eletromobilidade. E aí, não foi no passado, foi em 2022, que eu tinha acabado de comprar o carro. E aí... Elétrico. Jamais. Jamais. Aí, as 5 pessoas que me antecediam lá na discussão e o chairman lá me deixou por último, porque ele sabia que ia vir a provocação. Aí o primeiro tinha lá um Tesla, o outro um híbrido, não sei o que. Ei, Nuziante, e você? Comprei um carro ontem. Ele falou, que carro? Eu falei, um diesel. Aí o cara falou, mas é louco. Eu falei, não, eu não concordo que a eletromobilidade seja a única solução. Sim. Então, mudar do combustível líquido para o carro elétrico, assim, na marra, como você colocou, né? Parece que é um negócio... É na marra mesmo, estão enfiando isso na nossa goela. Então a gente precisa entender o que a sociedade brasileira ganha na eletromobilidade. Vamos utilizar o exemplo da China. A China tirou uma parcela importante da sua frota de combustão interna por elétrico. Mas eles tinham um problema de poluição nos grandes centros horrível. Porque eles têm uma concentração muito grande. Exato. Que foi por conta dessa migração do campo para as cidades. Exatamente. E industrializar o país. Então eles têm um problema que o Brasil não sofre disso. Então, eu estive na China agora em abril, 40 e poucos % da frota deles já é elétrica. Então é bacana, todo mundo fala, nossa, eles agora têm uma energia limpa. Não. Ele tem o nariz de quem mora no grande centro limpo, mais limpo. Porque lá gera eletricidade através do carvão. Então está sujando o nariz de outra pessoa em algum outro lugar. Em algum outro canto. Não é o nosso caso. Esse que é o negócio. Nós já temos, para a mobilidade urbana ou transporte de cargas, temos soluções renováveis para substituir, não descarbonizando, mas para substituir o fóssil por renovável. Então, insisto, biodiesel e etanol.
Nós já temos essa tecnologia para melhorar o uso, ou seja, tirar o fóssil, mas usando a infraestrutura que já está construída. Sim. Quantos eletropostos você conhece? Então você compra um carro elétrico, você tem que comprar o posto de combustível junto com você. Aí se você vai para a praia, você tem que ter um posto lá. Aí no caminho, se for mais de... Hoje tem um pouco mais de autonomia, mas se for mais que 300 km, você já tem alguma certa dificuldade. Sim. Se for para Campos do Jordão, você não chega. Então tem um monte de dificuldades. Não estou dizendo que sou contra, só estou dizendo que a eletromobilidade não é a única solução. Não tenho que obrigatoriamente sair do líquido para o elétrico. Quem tem dinheiro gosta, né? O símbolo de status ter um carro de 500 mil que eu tenho posto e tal. Eu estive em Recife 2 semanas atrás e 3 dos 6 Uber que eu peguei eram carros elétricos. Eu falei, mas não é possível, nunca aconteceu isso, eu vou perguntar. Não, é porque aqui em Pernambuco houve um incentivo para as placas solares fotovoltaicas residenciais. Os taxistas ou motoristas de aplicativo se beneficiaram disso e para eles faz sentido comprar o carro elétrico, por quê? Porque ele carrega a bateria do carro e roda de noite, como Uber. E aí funciona muito bem. Ele falou, eu não pago nada. Eu pago R$700 do financiamento da placa, comprei o carro, que hoje tem carros aí de R$150 mil elétricos, toquei no Uber e, cara, eu não gasto nada. Pago R$600, R$700 do financiamento e rodo o dia inteiro. Antes eu gastava 3 mil de combustível. Que eu acho, para essa finalidade do Uber, acho interessante. Pois é. Porque a manutenção do carro elétrico ela é menor do que o carro mecânico. Sim, é 1/6 da quantidade de peças. Não vai tem dar menos defeitos. Exatamente, né? Não tem tantas peças igual um carro mecânico. Mas você conhece algum carro elétrico com 10 anos já? Não. Então, isso a gente não sabe ainda. Eu estou esperando o carro do meu vizinho desvalorizar, quem sabe eu faço uma oferta nele. Então, vai ter que ver o tamanho do abacaxi que você vai comprar. Verdade. A gente não sabe isso ainda. Não sabemos, né? Nem a logística reversa dessas baterias, como vai ser. E o mercado de segunda mão do carro elétrico, será que vai existir? Tá. É uma coisa para se pensar realmente. E eu não sei se vai ter... Esses carros estão sendo comercializados para ter segunda mão. Pode ser que seja... Tem uma grande marca aí que já está dando garantia de recompra e tal. Tem que motivar o mercado. Tem que motivar o mercado. Nuzante, eu queria te perguntar sobre uma fase que o Grupo Jimmy passou em termos de parcerias. Vixe. Né? Eu lembro que você estava comentando num dos nossos bate-papos que vocês estavam em fase de expansão e durante essa estratégia vocês fizeram uma parceria com um grupo italiano. Sim. Como foi? Que ano? Qual foi a visão estratégica para isso acontecer? Nós estávamos falando sobre estar preparado e investir nas coisas. A gente às vezes não sabe por que investe. Das oportunidades. Se preparar, né? Então, surgiu a oportunidade, vocês foram atrás, como que foi? Uma vez só. Lá no Passadão, lá, quando eu me formei, no ano de 99, meu pai falou para mim assim, filho, nós temos esse nome Nunziante, né? Um nome italiano tradicional, assim, e não falamos nem palavrão italiano. Vamos estudar? Vamos. Aí eu e meu pai saímos da empresa, então no período ali entre 2000 e 2002, nós saímos da empresa e de terça e quinta, das 6 da tarde às 8 da noite, estudar italiano. E aí, por que nós vamos fazer isso, né? Aí no ano de 2008, 2008 por aí, 2009, foi na FIE de 2009. Eu estava andando no AMB e saí do nosso stand para ir ao banheiro. E aí estava com o celular na mão e trombei um cara no corredor. E um pediu desculpa para o outro e tal, e o cara era um italiano. E caiu do colo dele alguns catálogos. E eu perguntei para ele, o que é isso? Ele respondeu em italiano. Se eu não soubesse falar italiano, talvez não me comunicasse com ele. Mas ele respondeu, é uma chave seccionadora isolada a gás. Aí eu falei, e eu estou procurando isso para comprar. E ele respondeu, e eu estou aqui no Brasil para vender.
E aí, desse trombão que trombo. aconteceu, com um cara chamado Marco Bianchetti, que não sei se vai me assistir, mas se me assistir aí, a Jimmy mudou a história da Jimmy, esse trombão que eu dei com você no AMB, ele sabe, conhece muito bem a história. Trombão em italiano quer dizer o quê? Bater o ombro, né? Não, sim, mas a palavra em italiano? Acho que eu não sei. Tá bom. Mas... Trombone. Sei lá. Enfim, e aí, 3 meses depois, isso foi em abril, em junho nós fomos à Itália, eu e meu pai, e... Enfim, começamos uma certa negociação com o cara e em novembro de 2009 nós assinamos um contrato. Então foi a nossa primeira, por isso que eu disse antes, né, da Jimmy Poliano, que foi a nossa segunda aventura internacional, mas a primeira foi com essa empresa que não existe mais, que se chamava Organização Eletromecânica de Brendola. Brendola fica bem pertinho de Verona, na Itália. Uhum. E assinamos o contrato e começamos a trazer material deles lá. Essa empresa, depois de 10 anos, se tornou a nossa segunda joint venture, porque a OMB foi comprada pelo Grupo Bonomi em 2015. Então aqui nós temos a Jimmy Bonomi, Latin America. Latin America, exatamente. Que é a empresa que vocês têm uma atuação internacional. Ela exporta, vocês estão exportando atualmente. Ambas, tanto a Jimmy Poliano como a Jimmy Bonomi. Ok. As duas têm uma boa penetração internacional, América Latina, digo, né? Sim. Mas aí, em 2019, nós e o Grupo Bonomi resolvemos trazer para o Brasil outras tecnologias, sempre nesse nosso viés de inovação, trazer para o Brasil uma outra tecnologia para fabricação de painéis. E eles, não, tudo bem, mas nós queremos ser sócio de vocês. E virou a sociedade, virou aí essa joint venture. E aí, hoje, essa empresa aqui, por conta da pandemia, né, retardou um pouco a constituição dela, mas ela emitiu a primeira nota fiscal em maio de 2022. E hoje eu estava assinando contratações lá, já são 140 colaboradores em 2 anos. Que bacana. Então, uma bela de uma empresa. Enfim, estávamos preparados, né? Então, mas tudo lá atrás porque eu fui estudar italiano com meu pai. Sim. E a oportunidade surgiu e você aproveitou a oportunidade. Estava pronto. Aproveitando o que você falou, hoje aonde vocês se encontram, né, que é o Parque Industrial da Jimmy, todas as empresas estão lá, menos a Itaipu. Isso. Então, mas ali, cada empresa, ela trabalha... certinho. Independente. Sim. Mesmo estando no mesmo parque. Sim, ali nós temos um condomínio industrial. Então, okay. todo esse patrimônio é nosso, lá, enfim, da nossa holding. Área. E as empresas alugam os galpões que lá estão. Uhum. Então, é tudo separadinho, cada empresa tem a sua administração, porque são sócios diferentes, nem todas têm os mesmos sócios. E está em expansão, inclusive. Nós estamos construindo mais um galpão agora, devemos entregar até o final de outubro, mais 1.600 metros quadrados, que nós vamos passar uma parte da Jimmy, né, Soluções, que é a nossa fábrica mais antiga, uma parte dela, a produção vai para esse galpão novo, mais moderno. Ótimo. Aí só que lá em Itápolis é a nossa caçulinha, que é a Jimmy Itaipu Renováveis, que em sociedade com nossos amigos lá de Itápolis, da Itaipu Transformadores, desenvolvemos essa empresa e também está indo muito bem. Está indo bem. Ela atende qual segmento? Sistemas, assim, a Jimmy Bonomi, Jimmy Poliano vendem equipamentos. Ok. A Jimmy Itaipu Renováveis vende sistemas. Então, nós incorporamos os painéis de média tensão ou de alta tensão, os transformadores, os painéis de baixa tensão e outros sistemas, porque dependendo da formação, é uma sala elétrica pré-fabricada, então ali tem iluminação, ar-condicionado, ventilação, combate a incêndio, sistema de baterias, tem tudo dentro de uma estrutura que sai pronta e testada da fábrica. Okay. Então, indústrias compram muito isso, que eles chamam de Electrocenter, Power Center, Eletrocentro, e nós chamamos de Smart Center, porque nosso viés de inovação, de novo, né, de tornar tudo que é possível do risco ergonômico, risco elétrico, enfim, o mais possível
das nossas instalações. Então, os nossos painéis têm muita tecnologia embarcada, muita eletrônica, para evitar que o operador tenha que ir à frente do painel, se expor ao risco. Até num movimento que a gente fez grande aí, como você falou, a GIMI investe muito em inovação. E aí nós temos investido grana e tempo no nosso programa de ESG. Sim. Né? Então, uma parcela disso é entender como que os nossos processos podem ser melhorados, industriais, eu digo, né? Como os nossos processos industriais podem ser melhorados nesse tripé de governança corporativa, ambiente e relação com a sociedade em geral, mas também o contrário. Como é que os nossos clientes são afetados pelos produtos que nós produzimos. Então, isso é um viés que nós demos para o nosso produto e para nossas soluções, por isso até mudamos o nome da empresa, né? Que antes ela se chamava GIMI Quadros Elétricos e de uns anos para cá nós rebatizamos para soluções em energia. Uhum. Porque eu entrego para o meu cliente uma solução, não um produto. Ou pelo menos a gente tenta fazer isso. Dando uma complementada, você acabou abrindo sobre os projetos. Então, dentre seus clientes são indústrias, hospitais, subestações elétricas. Tal. E aí, um artigo que eu li sobre o que você escreveu, barramentos. Esse é um produto nosso. Esse é um produto. Aliás, você falou em segurança dos colaboradores, dos técnicos e os profissionais de manutenção, sobre cabines, as primárias. Esse é um... Eu já entrei em cabine primária e é uma loucura aquilo lá. Imagina um colaborador de manutenção ter que entrar e... Quais os riscos que ele está se sujeitando ali numa cabine? Basicamente são dois. Né? É o risco da eletrocução e da queimadura. Só esses? O cara pode morrer queimado e pode morrer eletrocutado. Então, quando a gente fala de uma cabine primária, por que se chama primária? Né? A tensão secundária é o que a gente chama de tensão de uso, né? 220, 110, isso é uma tensão secundária. A tensão primária é acima de 1000 volts. Então, é a energia que você recebe do poste. É isso aí. Da rede elétrica. Da rede elétrica de distribuição. Transmissão. A transmissão já estamos falando de acima de 138 mil volts. Sim, tá? mas... Então, essa basicamente são aqueles 3 cabos que passam em cima do poste. Aqueles lá de cima. Que você vê ele descendo direto para a cabine primária. Esse aí. Então, quando a gente fala em segurança, quanto mais eu puder evitar que o eletricista veja o barramento energizado ou o cabo energizado, melhor. Mas se ele tiver que entrar, então os nossos produtos são todos com certificação para diminuir o risco de, se houver um defeito, ainda que seja um efeito na instalação, mas sobretudo no produto, que a pessoa que está diante dele não seja afetada, ou seja, o mínimo possível. Porque muita gente pensa, né, que o EPI, ou equipamento de proteção individual, é a última esperança dele. Não é. A última esperança dele é o equipamento funcionar. Porque se a vida dele depender do EPI, já foi. Sim. Então a gente tem que evitar isso. Então, por isso que a gente desenvolveu muito, tem um produto que a gente desenvolveu que se chama Smart GIMI, que é um sensor de temperatura e vibração. Para que nós bolamos isso? Para que existe, né, uma tecnologia muito difundida e muito importante para efeito de manutenção, que é a termografia. O que é a termografia? Você vem com uma máquina térmica, uma máquina fotográfica assim, né? E ela tira uma foto térmica, uma imagem térmica. E aí, quando eu tenho um ponto que está mais quente, é porque eu tenho um ponto que tem um potencial de dano de defeito se você tiver com um parafuso mal apertado, por exemplo. Só que o cara tem que abrir a porta do equipamento para mirar a câmera térmica ali. Foi o que eu disse, você está expondo o cara ao risco de novo, porque ele está exposto ao barramento energizado. De novo, exposto à eletrocução e à queimadura. Então, qual é a nossa ideia? Ele não vai lá, não é mitigar o risco, é eliminar o risco. Então eu ponho um sensor parafusado nesse barramento que, através de ondas de rádio, ele se alimenta da própria energia que ele está. Então o barramento tem um campo elétrico em volta dele, o nosso sensor se alimenta dessa energia e fala através de ondas de rádio com um gateway. Esse gateway manda para a nuvem, lá tem um software que trata e te devolve um dashboard. Eu sei exatamente a temperatura daquele barramento em tempo real.
Então o cara não precisa ir na sala elétrica. Do escritório dele ele vê, tá quente ou não tá quente. Aí a vibração, quando o sistema nosso funciona em 60 Hz, né? 60 ondas, a senoide passa 60 vezes pelo zero por segundo. Quando um parafuso começa a se afrouxar, a porca vai girando. E ela vibra numa frequência diferente dos 60 Hz. Uhum. Então o meu sensor diz, eu tenho um ponto de vibração diferente, aqui vai esquentar, não espere esquentar. Então ele já diz, vai esquentar. Aí a equipe de manutenção recebe o sinal, um alarme amarelo e diz, vai apertar que dá tempo. Então eu planejo hoje à noite, quando a produção parar, eu já sei que eu tenho que apertar aquele parafuso. E já sei qual é o parafuso, porque o nosso sensor é endereçado. E daí para frente, irmão, tem muita tecnologia nesse caminho da segurança. Legal. Bom, a gente conseguiu aqui, acredito que trazer para você, empresário, curioso, pessoa que se interessa por conhecimentos gerais, muita informação. Você vê um pouco da história da GIMI, a história de superação, né? Porque é uma empresa de 53 anos, ela passou por vários planos econômicos, como antigamente, quem começou mais cedo um pouco, eu que comecei na década de 90, a gente pegou vários planos, né? E aqueles que passaram na década de 70, 80, uma empresa chegar a 53 anos, ela tem que ter... tem que acertar mais do que errar. Tem que acertar mais do que errar. As parcerias estratégicas. Sem dúvida. Eu lembro que o seu pai, ele falou aqui, nenhuma empresa sobrevive sem as pessoas. Então, você falou aqui do ESG, que é uma coisa que vocês trabalham muito lá, né? O conforto do funcionário, do colaborador. Eu conheço um pouco. E a gente agora queria muito agradecer. Eu sei que você é uma pessoa que tem a sua agenda, né, corrida, apertada, você está sempre viajando. Quantos quilômetros você já viajou esse ano? Você não fez essa conta? Em milhares de quilômetros eu não sei o número não, mas em passagens aéreas já foram 38. 38 a trabalho, passagens a trabalho, sem o passeio. Então, o Nunziante... Mas o recorde foi o 2023, onde eu voei 84 vezes a trabalho. 84 vezes. É bastante coisa. Então, mas a gente percebe que vocês estão num momento, né, especificamente falando, você está num momento muito alto de produção, sim, produtividade. Você está dedicado, sim, aproveitando a oportunidade, porque... vocês fizeram isso por merecer, né? Todos vocês lá, os nunziantes, como seu pai sempre fala. E foi um grande prazer. Eu queria muito gravar esse café contigo, gravei com seu pai, queria muito gravar com você, como falei, dei uma sequência, a gente deu uma continuidade no papo, né? Com certeza. E fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais a sua história. Mais do que eu duvido, viu, irmão? Eu não sabia que você trabalhou em alto mar, né? Sim, em plataforma. No século passado, mas fui. O pessoal vai me achar velho. No século passado. Fiquei embarcado na P35, numa plataforma da Petrobras. Essa experiência a gente vai se encontrar um dia, bater um papo e tomar um vinho e vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho maravilhoso essa experiência. Mas você falou, quem sabe, né? Não sei, tem mais um nunziante chegando aí, né? Então, vai fazer 17 anos, sim, agora, já tá. Ele sinalizou que vem para a empresa, eu que vem para a engenharia. Eu ouvi ele falando que então, ele... Quem sabe você vai entrevistar ele daqui a alguns anos, hein, irmão? Se Deus quiser. Seria uma honra para nós. Seria muito bom pegar 4 gerações, né? Meu avô, seu avô, seu pai, você e agora o... De fato, o primeiro eletricista que veio da Itália foi o meu bisavô. Ah, é? O avô
que se chamava Nunziante, exatamente o mesmo nome meu, Nunziante Graziano. Ele era eletricista da Marinha italiana e durante a Primeira Guerra veio para cá. Primeira Guerra Mundial. O Matarazzo trouxe aquela turma toda, né? Então quem tinha ofício, eletricista, carpinteiro, enfim, os profissionais que tinham ali no sul da Itália, todos vieram para cá, a pedido do Matarazzo, a convite do Matarazzo, todos. E o meu bisavô veio, era eletricista, chegou numa semana, na outra semana já estava trabalhando na Fazenda Amália do Matarazzo, que existe até hoje a Fazenda Amália, e foi para lá. Então tem foto dele com chave seccionadora gigante lá. Daí fez o filho engenheiro, que é o meu avô Pascoal. Aí meu pai seguiu os passos, eu segui os passos do meu pai, e Deus tem me abençoado aí. Parece que meus moleques vêm na mesma direção. Os filhos assumindo. Muito legal. Obrigado. Mas eu vou subir muito sarrafo para eles, viu? Vai? Vou. Tenho subido. Eu acho que dedicação, né, e trabalhar com paixão, quem faz o que gosta não trabalha um dia na vida, né? E eu sou um desses agraciados. Sim. Então, a minha paixão é aquela empresa e os mais de 500 que estão comigo lá, dividem esse sonho comigo e mantêm esse sonho vivo. Então, trabalhar e vão para frente. É isso aí. Obrigado, irmão. Obrigado. Foi um prazer. Eu fico aqui falando da empresa, meu olho brilha, né? Você olha para mim, chorar eu não vou, não. Eu não, Porque eu não sou velho, que velho que chora. Eu vi você nesse café, o seu olho brilhou umas 4 vezes. É uma paixão, minha paixão. Falar de planejamento energético, entender a sociedade como um todo, gosto muito. Tá. Gosto muito. Obrigado, irmão, pela oportunidade. E antes de encerrar, saibam que esse café ele é um programa, não é podcast ainda. Quem sabe um dia ele vira um podcast, mas ainda é um programa. Tem o apoio, claro, com o meu amigo aqui, o Heron, da Marketing Field. Heron, foi bom hoje? Foi ótimo. Você gostou? Muita energia, inclusive. Literal, né? Essa energia que todo mundo escutou aí, para se inscrever no canal, né? Dar um like, falar que gostou. Né? As pessoas deram assim uma demonstração. Elas querem ver você no próximo vídeo, mas por enquanto não. Vai ficar um suspense, porque a gente vai um dia nós vamos mostrar o Heron para vocês. Mas a gente tem que fazer um suspense. Agora, se a gente bater aí um número certo de views e seguidores, vamos pro próximo café, a gente vai fazer esse desafio. O que você acha? Com certeza. Então, é isso aí. Então, agradeço muito. Temos o apoio do Heron e o patrocínio do Grupo Mediata, que eu não posso deixar também de vender meu peixe, né? Claro. E a gente dedica... É peixe, não é recuperação de crédito que você faz? Eu faço recuperação de crédito. Tá vendo? Na verdade, já que você está falando... Não, e defende quando o empresário tem o nome perfil sujo, né? Quer contar essa história? Tentaram, né? Tentaram. Vamos contar... Criaram outro Nunziante, foi São José do Rio Preto, né? Apareceu outro Nunziante lá e meu score no Serasa começou a cair. Eu liguei pro irmão, o que é isso? Ele falou, não sei, mas bloqueia tudo que você tem que bloquear porque os caras vão te invadir. Dito e feito, se não fosse o irmão me salvar... a gente acompanha realmente a vida né, empresarial. A Mediata ela tem a parte... o braço documental, a gente acompanha toda a parte para proteger realmente os interesses do empresário e trabalhamos com certeza com recuperação de crédito, que é o nosso core business, né? A gente é especialista nisso há 15 anos. Então, o foco nosso é o empresário, realmente a gente cuida da vida e da tranquilidade para que ele consiga viajar, né? 84 vezes. Passado, Esse ano eu não vou chegar nesse nível, não. Aí a Cris vai te matar. Com certeza. Então, muito obrigado a todos que acompanharam.
E eu tenho muita certeza que bastante empresário vai aproveitar desse café com limão, que foi excepcional. Obrigado. Irmão. Eu que agradeço. Saúde. E Ah, eles não sabem o que tem aqui e dentro, antes... né? Que já é sexta-feira à tarde, né? Sexta-feira à tarde. Mas olha, eu tenho que agradecer os mimos que o Nunziante trouxe. Esse aqui é maravilhoso. Esse logo ficou top. Né? Esse logo ficou top. Né? Muito obrigado também. Isso aqui eu uso bastante. E aí tem o logo da Cinco Empresas aí do grupo. Sim, aqui embaixo. Muito legal. Quem sabe vamos ampliar esse número, né? Eu tenho certeza, você vai chegar até o ano que vem com alguma inovação e alguma criação nova. Isso é certeza. Isso é certeza. Obrigado e até mais. Obrigado, gente. Valeu.